Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, começando no primeiro, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma. Agradecemos ao Senhor porque ela é perfeita, ela é pura e preservada. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação. Peço que o Senhor abençoe para que o Senhor coordene os pensamentos dele e as palavras que ele vai proferir logo mais, e todos nós possamos estar atentos com a fé, unidos com a audição, para que possamos sair daqui hoje edificados espiritualmente. Fazendo o Espírito do Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar todos. Nós acabamos de ler um texto da Palavra de Deus, um texto bastante conhecido, texto certamente bastante conhecido aqui em nosso meio, e eu quero falar sobre um tema muito importante, um tema que ele afeta todos nós, ele afeta a nossa capacidade de sermos e fazermos aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque a verdade é que o ser humano foi criado com um propósito. O ser humano só pode ser contente, feliz, satisfeito, uma vez que ele preenche essa missão que Deus tem para ele. Deus tem uma missão para cada um de vós. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele está falando justamente sobre conhecer essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ver aqui no versículo 2 que ele usa duas palavras. Ele usa a palavra conformados e ele usa a palavra transformados. Conformados e transformados. E essas duas palavras, elas têm a mesma formação. Elas tratam de formato, com formação e transformação. Estão tratando do formato, da forma de alguma coisa. A palavra conformação, ela está lidando e tratando de algo externo. Quando falamos sobre conformação, estamos falando de uma força externa que está sendo aplicada para dar forma, para dar o formato. A gente pode lembrar e usar até como exemplo, se você vai fazer um bolo. Inclusive, aliás, nós temos bolos para mais tarde. Eu disse bolos no plural, e nós temos pizzas no plural. Mas, em todo modo, se você quer fazer um bolo, se você quer fazer talvez gelatina ou pudim, alguma coisa, você precisa colocar aquela mistura dentro de uma forma, não é verdade? E vocês não imaginavam que eu vim para a igreja hoje aprender a fazer bolo e gelatina e pudim, mas igreja também é culinária. E o que acontece é que você faz aquela mistura e você vai colocar aquela mistura dentro de uma forma. E uma vez que o bolo ou o pudim ou a gelatina estiver pronto, então ele vai ter o formato daquela forma. Se for uma forma redonda, quadrada, retangular, seja o que for, ela vai ter aquela forma, porque ela foi conformada com a forma, com o molde, até que ela foi transformada. Se você fosse retirar a gelatina da forma antes dela estar pronta, você ia ter o quê? Você ia ter uma bagunça. Aquela gelatina ia escorrer, ia cair no chão, na mesa. Por quê? Porque ela estava conformada com a forma, com o molde. Quando você tira o molde, então você tem a bagunça, porque não foi transformado de líquido para sólido. Essa é uma boa ilustração para explicar a diferença entre conformação e transformação. Conformação é uma forma de fora para dentro. Transformação é de dentro para fora. Transformação é quando você tira aquele molde, você tira aquela forma e o bolo, o pudim ou a gelatina vai manter aquela forma, porque ela foi transformada de um líquido que ia correr para todo lugar para um formato pré-definido. E essa transformação que nós lemos aqui, e não ser de conformados com este mundo, mas ser de transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, a meta que Deus tem para cada um de nós, para todo mundo,
Eu estou falando para brasileiro, japonês, chinês, africano, australiano, europeu, americano, não interessa. Ele está falando para pessoas, não interessa a sua religião, não interessa se você é adepto de igreja batista, evangélica, católica, você é budista, hindu, muçulmano, espírita, não interessa. Deus tem um plano para a vida de todo mundo. Mas para que esse plano venha acontecer, precisa ocorrer uma transformação. Uma transformação. E aqui, Deus ele quer transformar a gente. Essa transformação, ela ocorre a 3 níveis. 3 níveis. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia fala que Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Nossa semelhança. Por que Deus estava falando usando o plural, nossa semelhança? Porque Deus, ele é um Deus só, mas ele é um Deus triuno. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o ser humano foi criado à imagem de Deus. O ser humano, você e eu, nós somos criados à imagem de Deus, sendo um ser triuno. Nós temos o nosso corpo, que é isso aqui que você está vendo, que eu estou vendo em você, o corpo, a nossa carne, digamos assim. Nós temos a alma é aquilo que está falando com você. O corpo é só o veículo, é a casca. A alma é aquilo que habita o corpo. O seu pensamento, suas memórias, sua decisão, suas vontades, seus desejos, o que você é, o que você pensa, o que você decide, tudo isso faz parte da sua alma, mas a sua alma não é isso aqui é o seu corpo. A sua alma habita o seu corpo. E a terceira parte do homem é o espírito. O espírito é aquela parte do homem que pode ter comunhão com Deus, que pode apreciar, entender e seguir e desfrutar as coisas de Deus, porque Deus ele é espírito. E assim foi o homem criado. Mas lá atrás, no começo da história da humanidade, Eva e Adão, eles pecaram contra Deus e algo aconteceu. Deus falou: o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E de fato eles morreram, mas não foi a alma que morreu, porque a alma ela é eterna. A alma ela vai existir neste corpo, e uma vez que esse corpo morre, a alma vai ou para o céu ou vai para o inferno, mas nunca vai morrer, porque a alma é eterna. Não foi o corpo de Adão que morreu, porque Adão, a Bíblia fala, ele morreu com 800 e poucos anos de idade. Então não foi ali, não era o corpo de Adão que Deus estava se referindo. O que morreu naquele instante em que eles se desobedeceram a Deus foi o seu espírito. E o espírito é aquela parte que permite comunhão e permite interação com Deus. E por esse motivo, quando eles desobedeceram a Deus e o espírito morreu, eles foram expulsos do jardim do Éden, porque não mais poderiam ter comunhão com Deus como antes o tiveram. Então todo ser humano, nós nascemos corpo e alma, mas o nosso espírito, ele nasce morto. Assim como o espírito de Adão e Eva morreu, assim os descendentes de Adão e Eva nascem vivos na carne, obviamente, a alma habitando aquela carne com vida, mas o espírito permanece morto. E é justamente aí que eu quero mostrar as 3 fases dessa transformação. A primeira transformação é a transformação a nível do espírito. Deus ele quer, Deus ele pode e Deus ele precisa transformar o seu espírito, o meu espírito que nasceu morto, num espírito vivo. Jesus chamou isso de nascer de novo. É quando recebemos a salvação através de conhecer, entender, aceitar o Evangelho. E quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos que Deus nos ama, quando nós ouvimos que Jesus amou-nos a ponto de pagar a nossa dívida, quando nós percebemos que todos nós somos pecadores, eu não estou dizendo que você é pecador, eu sou um pecador, você é um pecador, todo homem é pecador, a Bíblia fala porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo pecou, todo o espírito do homem que nasce, ele está morto, mas aquele espírito morto, ele precisa ser transformado no espírito vivo, ele precisa nascer de novo. A única pessoa que pode fazer isso é Deus. Você pode vir para essa igreja a sua vida inteira e seu espírito não vai ser transformado. Você pode dar todos os seus bens para a caridade, você pode se meter no meio das montanhas e ficar lendo a Bíblia e orando e sendo um monge para lá,
o tempo que você quiser. Isso não vai transformar o seu espírito morto no espírito vivo. Você pode seguir religião, você pode fazer boas obras, você pode tentar parar de pecar, você pode entregar seus bens aos pobres, seu corpo pode ser queimado, você pode fazer o que você quiser, mas você e eu nunca, jamais poderemos transformar o nosso espírito morto no espírito vivo. Você pode seguir religiões, você pode dar dinheiro para alguma igreja, você pode dar milhões, trilhões, bilhões, não vai resolver o seu problema. Porque a única pessoa que pode transformar o seu espírito morto no espírito vivo é Deus. Mas ninguém pode. As suas obras não podem, a sua religião não pode, o seu dinheiro não pode, o seu talento não pode, a sua justiça não pode. Nada pode. Somente Deus transforma o espírito morto do homem no espírito vivo. Quando ele ouve e entende e aceita o Evangelho. A outra parte do homem é o corpo. O corpo, esse corpo que nós temos aqui, é um corpo que um dia ele vai morrer. Eu sei que ninguém está surpreso com isso, não é nenhuma novidade, mas esse corpo aqui, ele não é um corpo eterno. Você pode viver aos 100 anos, 120 anos, 150 anos, mas esse corpo vai morrer. Você pode malhar, você pode fazer regime, você pode tomar todos os remédios, fazer tratamento, você pode deixar de fumar, você pode deixar de beber, você pode deixar de se alimentar com bobagem, você pode ter uma vida saudável, mas um dia esse corpo vai morrer. Vai morrer. Você pode fazer o que você quiser, você pode se trancar numa bolha, você pode fazer qualquer tratamento, esse corpo aqui vai morrer. Ou naturalmente, ou um caminhão vai atropelar, um avião vai cair em cima de você, alguma coisa vai acontecer. Esse corpo aqui não é eterno, mas Deus nos promete um espírito novo para quem ouve, crê e recebe o Evangelho. E para aquele que ouve, crê e recebe o Evangelho, não só um espírito novo, mas ele promete um corpo novo. 1 Coríntios 15:51 fala assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha a palavra, transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja bem, não só Deus quer transformar o seu espírito morto no espírito vivo, Deus quer transformar o seu corpo corruptível, o seu corpo mortal, em um corpo incorruptível e um corpo imortal, um corpo que não vai morrer. Deus quer transformar o seu espírito, Deus quer transformar o seu corpo. Qualquer momento desses a trombeta vai soar. E o que a Bíblia chama de um arrebatamento, não usa esse termo, mas é o termo que podemos usar. E nós seremos arrebatados naquele instante. Quem estiver morto vai ressuscitar, quem estiver vivo vai ser transformado e vai receber naquele instante um corpo que não fica doente, um corpo que não sente dor, um corpo que não morre, um corpo que nunca vai se estragar, ficar doente, quebrar ou morrer. Sabe quem faz essa transformação? Não é você. Pode ir para a academia, pode tomar suplemento, pode tomar whey protein, pode tomar BCAA, pode tomar creatina, você pode tomar o que você quiser, não vai resolver. Não vai resolver. Só quem faz isso é Deus. É só Deus que transforma. Você não pode se salvar espiritualmente e você não pode salvar o seu corpo espiritualmente. Só de quebra aqui, nós devemos sim zelar por este corpo. Mas esse corpo vai morrer. Por mais que você zele, por mais que você tome conta, esse corpo vai morrer. E isso nos resta a última parte do homem, que é a alma. A alma é aquilo que você é o você. Suas memórias, suas vontades, seus desejos, as suas decisões, o seu caráter, a sua personalidade, quem você é. Isso habita na sua alma. E Deus quer transformar a sua alma. E é justamente isso que estamos falando esta noite. A transformação da alma. Se você não teve o seu espírito transformado, se você não sabe se você morresse hoje, você iria ou não para o céu, você pode sair desta noite para ir para a sua casa, sabendo, tendo certeza disso. E você tendo feito isso, tenha certeza que você vai receber um corpo novo. Mas Deus não está só interessado em lhe dar a salvação agora, em lhe dar um corpo novo quando Ele voltar, mas enquanto Ele não volta, Ele quer transformar a sua e a minha alma, para que possamos ser o que Ele quer, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida.
É sobre isso que estamos falando esta noite. Se Deus vai transformar a sua alma, vai ser do mesmo jeito que transforma o seu espírito e o seu corpo, pelo seu poder. Porque nós não temos o poder de transformar o espírito, nem o corpo e nem a alma. Muitas pessoas vivem frustradas nesse mundo, porque elas tentam se transformar, elas tentam se mudar, mas elas não têm esse poder. Eu não tenho esse poder. Só Deus pode transformar uma vida, só Deus pode transformar uma alma. Ah, que bom, pastor, então eu vou para casa, vou ligar a televisão, vou colocar meus pés para cima e eu vou esperar Deus me transformar. Deus transforma, mas nós temos que fazer a nossa parte. É justamente isso que eu quero falar aqui. Olhe comigo para Romanos 8 e versículo 29. Deus transforma, mas precisamos fazer a nossa parte. Eu vou mostrar qual é essa parte de forma bem clara essa noite. Romanos 8, 29 fala assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes. Olha a palavra aí de novo. Conformes, com a forma. Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, nós precisamos conformar. Nós não podemos nos transformar, mas nós podemos nos conformar. Nós podemos tomar a forma. Tomar a forma de quê, pastor? Conformar a imagem de filho. Lembra que eu falei no começo sobre o molde, a forma do bolo? Pois bem, a imagem de Cristo é a nossa forma. Cristo é o nosso molde. Cristo é o modelo, é o plano, é a meta. É a Ele que devemos nos conformar. Deus, Ele quer nos transformar à imagem de Cristo, mas Ele só pode fazer isso quando nós nos conformamos, quando nós tomamos o formato de Cristo, quando nós nos colocamos naquela forma, naquele molde. Mas pastor, como é que a gente faz isso? Como eu posso tomar a forma e o molde de Cristo? Bom, 2 Coríntios 3,18 fala assim: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Veja bem, aqui está dizendo que quem transforma é o Espírito do Senhor. Nós somos transformados pelo Espírito do Senhor, e isso é feito de glória em glória. Isso quer dizer o quê? De pouco a pouco. Veja bem, a salvação é um ato. Eu fui salvo dia 21 de julho de 1991, 8h30 da noite, na casa número 2, na rua Hale Drive. Foi no sofá da sala, embaixo da janela. Foi um ato, teve um local, teve um dia, teve uma hora. É um instante. Quando a trombeta soar, quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados. A Bíblia fala, no abrir e fechar de olhos. Instante. A alma não vai ser assim. A alma vai ser de glória em glória. Vai ser aos poucos. Não vai ser um instante. Não vai ser no piscar de olhos. É um processo. Aos poucos. E quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor. Não somos nós. Eu vou ler de novo aqui. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. É por Ele, não é por nós. É por Ele. Então, como que a gente pode tomar esse molde, a forma, o modelo? Assim como a gelatina. Você não coloca a gelatina numa forma? Você não coloca a massa do bolo? E temos aqui várias boleiras excelentes. Mas como é que você faz? Você coloca aquela massa, você derrama ela na forma. E se você quer um bolo grande, você usa uma forma, obrigado, você usa uma forma grande. Você quer um bolo pequeno, você usa uma forma pequena. Você quer um bolo redondo, quadrado, triangular, você usa o formato que você quiser. Então nós temos que tomar a forma de Cristo. Como? Nós fazemos isso através de pressão. O que impede aquele bolo de sair da forma? Não são os lados da forma, os limites. Pois bem, Deus, Ele coloca limites aqui na sua palavra. Limites, regras
diretivos, parâmetros são importantes em casa. Está ouvindo, pais e futuro pais e mães? Na igreja, na escola, na sociedade. Deve ter hora de acordar, de deitar, de dormir, hora de comer, hora de estudar, hora de lazer, hora de ir para a igreja, hora de ler a Bíblia, hora disso, hora daquilo. Tem tudo, por quê? Isso é você se conformando. É a forma. Regras, leis. E a Bíblia está cheia de diretrizes como essas. Inclusive, eu vou ler para você Deuteronômio 5, e versículo 32, que diz assim: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Deus está dizendo: olha, faça o que eu estou mandando, não desvie para a esquerda ou para a direita. Ou seja, não invente moda, não invente história. Está dizendo, faça. Por quê? Porque esse é o molde, esse é o parâmetro, esse é o padrão. Regras. Mas quem vai impor essas regras? Se você é um adulto, na sua vida você deve impor essas regras. Se você é criança, os seus pais devem impor essa regra. E mesmo nós adultos, a placa fala, aqui na Via Expressa tem aqui, né? Uma plaquinha que tem o número 60. Não sei se vocês perceberam isso. 60. Aí colocaram umas câmeras, porque eles acham a gente muito bonito e lindo, querem tirar fotos da gente. O que acontece quando você não se submete àquele limite de velocidade? Eles tiram uma foto sua e mandam para sua casa, com uma multa. Sabe o que é isso? Isso é forçando você a diminuir. Eu não precisava, porque eu nunca fiz mais do que 60 quilômetros naquele trecho. Mas ninguém está fazendo 62, 65, 70, 80 a mais. Por quê? Porque ninguém quer tirar foto. Ninguém quer a multa. Sabe o que é isso? Pressão externa. Aí você vê todo mundo fazendo 80. Quando chega perto da câmera, diminui para 30. Amanhã é um cara de pau, para 30. Passou a câmera, 80. Mas você veja como funciona. Funciona. Precisa haver pressão externa. Pais, em casa, tenham regras. Hora de estudar, hora de lazer, hora de brincar, hora de ir para a igreja, hora de ler a Bíblia, hora de divertir, hora de ser sério, hora de dormir, hora de acordar, hora de comer. Mas se meu filho não quer comer, não é de comer, não come, agora só amanhã. Mas se ele estiver com fome, ele não vai morrer de fome, eu lhe garanto. Colocou o prato na mesa, não gosta dessa comida. Não tem problema, você não precisa comer. Boa noite. Te garanto que no dia seguinte não vão reclamar da comida. Porque o melhor tempero do mundo é fome. O cara com fome come até pedra. Regras. Tem que ter regras. Na sua vida tem que ter regras. Você não pode viver a vida fazendo o que quer. Bom, você pode, mas não vai se dar bem. Chega atrasado no trabalho, não faça o seu serviço, não estude, não passe de ano, não estude, não vai passar em vestibular, concurso, Enem. Não tem aquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer? Pois bem, quem faz o que quer, vive como não quis. Regras, Deus instituiu regras para nos moldar. No começo é difícil. Olha o que fala aqui sobre a lei. Eu vou te mostrar aqui o que a Bíblia fala sobre as leis de Deus. Fala aqui em Gálatas 3 e versículo 24. De maneira que a lei que nós lemos agora há pouco, a lei nos serviu de aio. Aí você fala, pastor, aio é aquele que bota na comida, aio e cebola? Não. Aio, A-I-O, é uma palavra antiga, mas é uma palavra que significa um professor, um instrutor, alguém que ensina domesticamente. É como se fosse um tutor particular. Então estou dizendo aqui que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois veio a fé. Já não estamos debaixo do aio. Veja bem. A fé foi dada para ser um instrutor. A fé foi dada para ser um professor particular. Até que venha a fé.
E quando vem a fé, a gente não precisa mais do professor. Deixa eu explicar para você. Quando você está se conformando à imagem de Cristo, tem que ter pressão externa para forçar você e eu a fazer certas coisas que a gente faz. Você talvez não goste, não queira, não entende. Por que eu tenho que fazer isso? Não interessa, faça. Mas eu não gosto, não precisa gostar, é só fazer. Mas quando vem a fé, a gente não precisa mais do ai. Por quê? Porque quando vem a fé, ninguém precisa mandar eu fazer. Agora eu vou fazer porque eu quero. Ninguém precisa mandar eu dormir, porque agora eu sei que eu tenho que dormir para acordar cedo da manhã, para trabalhar, para estudar, para fazer o que eu tenho que fazer. Não precisa ter alguém, menino, vai dormir, menino. Não precisa mais disso. Quando vem a fé, você faz as coisas não porque alguém está mandando você fazer. Quando vem a fé, você vem para a igreja, não porque se não for, o pastor vai lá. Onde você estava ontem? Por que você não veio? Eu não faço isso, eu peço para a Bia fazer isso. Mas veja bem, quando você vem porque você quer, e não porque o que o pastor vai pensar, o que os irmãos vão dizer, o que eu vou dizer para... Quando você vai porque você quer, não porque você precisa ir, você quer ir. Quando você vai para a igreja, mesmo quando está chovendo, ao invés de, oba, está chovendo, eu não vou para a igreja hoje, tem uma desculpa. Quando vem a fé, você foi de conformação e você foi transformado. As coisas que você não gostava antes, agora você gosta. Aquela Bíblia que você lia, misericórdia, eu vou ter que ler esse livro. Deixa eu ler aqui meio versículo. Outra parte. Pronto, li 2 palavras, está bom por hoje. Chega, nada de fanatismo. Aí você lê aquilo como se fosse uma obrigação, um castigo. Mas leia mesmo assim. Ah não, pastor, eu não vou ler assim. Eu vou ler quando eu quiser. Eu vou ler quando eu gostar. Você nunca vai gostar. Você nunca vai querer. Até que você se force. Você se molde. Você se conforme. E você leia essa palavra. Porque quando você se conforma, Deus lhe transforma. E um belo dia você vai acordar. E você vai dizer, eu quero ler minha Bíblia. Aí quando você menos percebe, você já leu 3 versículos e você não está aperreado. E você lê todo um capítulo e você quer ler mais. Você foi transformado. Não foi você que fez, foi Deus que fez. A conformação, a lei foi um tutor, um instrutor para nos levar a Cristo. Mas quando vem a fé, agora ninguém vai segurar você. Você vai fazer tempo para ler a sua Bíblia. Você vai desligar a televisão para ler a sua Bíblia. Você vai fazer qualquer coisa, você vai para a igreja. Você vai ajudar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Você vai fazer o que é certo. Você vai cumprir o que Deus quer. Por quê? Porque você foi transformado. Ninguém está mandando você fazer nada. Muitas vezes, pessoas aqui na igreja, as pessoas falam, você faz isso ou faz aquilo? Não, não faço. Ah, é que sua igreja não deixa, né? Ah, porque seu pastor proíbe, né? Eu quero que alguém aqui da igreja, claro, testemunhe se nos últimos 11 anos eu proibi alguém de fazer alguma coisa. Se eu forcei alguém a fazer alguma coisa. 11 anos eu sou pastor dessa igreja, 11 anos a igreja está aqui, eu nunca forcei ou proibi ninguém de fazer nada. Sabe por quê? Não é o meu papel. O meu papel é pregar a palavra de Deus. Você que decide. Quer fumar, beber, se drogar, se prostituir? Fique à vontade. Fique à vontade. Essa é a sua decisão, não é a minha decisão. Eu decido a minha vida. Você decide a sua. Mas quando você decide fazer o que é certo, Deus vai tirar a vontade e o desejo que nós temos, que todos nós temos, gente. Todos nós temos uma tendência a querer fazer o mal, chama-se a carne. Mas quando a gente se conforma, a gente coloca uma coleira na carne, a gente bota uma rédea na carne, e a gente controla e conforma a carne de acordo com a palavra de Deus. Deus transforma.
Deus vê lá do céu e vê, olha ali como aquela está se conformando, olha como aquele está se conformando. Aí Ele vai lá e transforma. Não de uma vez, pouco a pouco, de glória em glória. Aí você se conforma mais, aí Deus lhe transforma mais. Você continua se conformando e Deus continua lhe transformando. Tem muita gente que fica assim, Deus me transforme. Deus tire esse desejo que eu tenho de fumar. Mas está com 4 maços de cigarro guardado que comprou. Deus tire esse desejo de... Mas não está mexendo um dedinho para se conformar. Deus não vai transformar. E você vai batalhar a sua vida inteira com aquilo, ou vai entregar as toalhas, jogar tudo para os ares e falar, sabe uma coisa? Eu vou fazer o que eu vou fazer e acabou-se. Por quê? Porque você está tentando se transformar. E nem eu, e nem você, e ninguém tem o poder de transformação. Apenas e tão somente Deus. Então a lei, Cristo é a nossa forma, é o nosso tutor. Nós lemos agora há pouco como nós somos transformados depois que somos conformados. Muitas vezes nós temos pessoas que saíram da nossa igreja, ou outras igrejas. Às vezes são filhos que saem de casa. E esses filhos, essas filhas começam a viver de um modo totalmente diferente como viviam com seus pais. Pessoas que frequentavam a nossa igreja, que hoje vivem de um modo totalmente diferente. Quando estavam aqui, viviam de um certo modo. Filhos e filhas, quando estão em casa, vivem de um certo modo. Mas quando saem no mundo, eles se transformam numa criatura desconhecida. Sabe o que é isso? Em casa, eles se conformam, porque o pai e a mãe forçaram. E bem o fizeram. Aqui na igreja se comportam porque a igreja esperava isso deles. Então eles se conformaram. O que acontece quando você tira a gelatina da forma antes que ela fique sólida? Sabe o que acontece? Quando é retirado a forma, o molde do lar ou da igreja, ou seja lá o que for, é como tirar o bolo antes que ele está assado. Vocês mulheres sabem, homens também, né? Você pega o bolo, quando ele está pronto, você vira a forma todinha, dá umas batidinhas assim, aí você levanta a forma e voilá. Agora, se não tiver assado todo, o que acontece? Você levanta a forma e não é voilá, é vai caindo para cá, pedaço para lá, tem parte crua no meio, desastre, perdeu tudo. Por quê? Porque a transformação não ocorreu. Só houve a conformação, tirou o molde, acabou. E tem muita gente assim. Tem muita gente que tirou o molde, tirou a forma, a coisa reverte, volta tudo a estaca zero. Por quê? Pastor, você não falou que quando a gente se conforma, quando a gente segue e toma o formato que Deus, Ele transforma a gente? Eu falei isso. Então por que tem gente que tira a forma e não teve transformação? Por que Deus não fez isso? Deus não fez isso porque Deus, Ele honra a conformação sincera. Olhe comigo para deixa eu ver aqui, olhar comigo para o versículo Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo formado em vós. Deus quer formar a imagem de Cristo em vós. Romanos 8:29. Porque o que... não, isso que já lemos, está aqui. Agora olhe comigo em 2 Coríntios 5:14. 2 Coríntios 5:14.
Esse versículo aqui vai explicar por que Deus não transforma a conformação às vezes. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Vou só ler até aí. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger é a mesma coisa que conformar. É ter uma força exterior que está constrangendo, está conformando. Quando nós nos conformamos, pelo fato de que Deus me ama, não é que fala aqui? O amor de Cristo nos constrange. Sabe o que deve nos levar a nos conformarmos a Deus? O fato que Ele nos ama. Quando a gente se conforma, se constrange, porque nós temos um outro motivo, não vale, não conta. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, nem todo mundo conhece essa pessoa aqui, mas anos atrás, eu acho que uns 9, 10 anos atrás, uma pessoa veio para a igreja, e essa pessoa queria ser músico aqui na igreja, queria tocar instrumentos aqui na igreja. Eu falei, não, tudo bem. Especificamente, ele queria tocar a bateria aqui na igreja. Vocês vão notar que nós não temos bateria aqui na igreja. Nós não temos, nem nunca vamos ter, enquanto eu for pastor dessa igreja. E se um dia eu não for pastor dessa igreja, eu vou tocar fogo nessa igreja, antes que tenha uma bateria nessa igreja. Se você tem dúvidas ou questões sobre isso, fale comigo depois do culto, eu explico biblicamente porque é o fato. Mas essa pessoa queria. Então essa pessoa começou a ser fiel a todos os cultos. Foi um fenômeno. De um dia para o outro, ele vinha para todos os cultos. O primeiro a chegar, o último a sair. Saía evangelizando, visitando 2 vezes por semana. Ele tinha um cabelão, falei que era um homem, tinha um cabelão até aqui, cortou o cabelo, começou uma mudança, foi batizado, mudança radical, e o tempo todo querendo ser músico aqui na igreja. Até que um dia ele percebeu que ele não ia tocar bateria nessa igreja. Não nada contra ele, mas não ia acontecer. Sabe o que aconteceu? De um dia para o outro, ele sumiu, evaporou-se, desapareceu-se. Aquela conformação toda, o que houve? Sumiu, porque ele estava se conformando pelo motivo errado. Não era o amor de Cristo que estava constrangendo, conformando ele. Já tivemos casos de pessoas que vêm para a igreja, pastor, é porque eu preciso de emprego, eu estou desempregado. Não, vamos orar, vamos falar, de repente alguém aqui conhece alguém e vamos orar, a pessoa vem, é fiel aos cultos, tal coisa, até que consegue emprego. Quando consegue emprego, some. Onde foi aquela conformação toda? Foi por amor a Cristo? Não, foi por amor ao emprego que precisava. Tem gente que vem, pastor, o meu casamento está um lixo, o meu casamento está... Vamos ver, vamos conversar, aconselhar, ver o que a Bíblia fala. A pessoa vem dos cultos, até que resolve o casamento. Aí quando resolveu o casamento, tchau! Ou se não, o casamento blá. E aí é tchau! E aquela conformação toda. Era por amor a Cristo? Não, é porque tinha um problema. Gente, se alguém tem um problema no casamento, meu filho, está impossível, o que eu faço? Venha para a igreja, venha para Deus, venha saber o que Deus tem de solução para suas finanças, sua saúde, seu casamento, seu trabalho, sua vida. Venha, mas em algum momento você vai ter que tirar os olhos do seu problema e vai ter que fazer a conformação, porque o amor de Cristo nos constrange. Se Deus resolver o meu problema, bom. Se não resolver, Deus me ama do mesmo jeito. Se o meu filho não tem jeito, Deus me ama do mesmo jeito. Se eu não conseguir um emprego, Deus me ama do mesmo jeito. Se eu estou falido, Deus me ama do mesmo jeito. Se o meu casamento está um lixo, Deus me ama do mesmo jeito.
Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muita gente vem para a igreja querendo aquelas outras coisas e não o reino de Deus. Não é o amor de Cristo que está constrangendo, conformando eles. E uma de 3 coisas vai acontecer: a pessoa vai conseguir o que quer e tchau. A pessoa não vai conseguir o que quer e tchau. Ou a pessoa mesmo vai dizer: sabe uma coisa? Eu vou resolver do meu jeito e tchau. Todas as 3 opções acabam com tchau. Eu não estou falando tchau da igreja, tchau de Deus. Vai procurar solução em outro lugar. E o tempo todo Deus só queria ver a sua conformação. Ele só queria ver que o amor de Cristo lhe constrangia. Eu faço isso não é porque eu quero nada de você, Jesus. Eu faço isso porque eu estou retornando o seu amor para mim, porque você morreu na cruz por mim, porque você morreu para pagar a minha dívida, porque você me amou primeiro, porque você se deu por mim primeiro, e por causa disso, Cristo, não interessa se eu tenho emprego, não interessa se meu casamento está bem, se está bom, se está mal, não interessa se meu filho está indo bem, não interessa se eu tenho dinheiro no banco, nada interessa, porque você me ama, e o seu amor me constrange, e o seu amor me conforma, e a minha gratidão pelo seu amor por mim me constrange para que eu me conforme à sua palavra e à sua imagem. E quando Deus vê isso, Ele alcança lá do céu e faz. Eu não sei se o barulho é esse, mas Ele transforma. Ele transforma, e você vai ver uma revolução. Não acontece no instante, é de glória em glória, de pouco a pouco. Quando nós temos uma agenda secreta, quando nós temos um interesse próprio, Deus não transforma. Deus não transforma. Conformação é pesado. Conformação é forçado. Conformação é uma cruz. Jesus falou o quê? Venha após mim e tome a sua cruz. Por isso que quando você se conforma pelo motivo errado, aquilo se torna um peso. Aquilo se torna uma cruz. Porque é pesado. Agora, o quanto antes a gente se conforma por amor de Cristo, mais logo aquela cruz se torna leve. Jesus falou o quê? Venha após mim que sou manso. E o meu fardo é o quê? Leve e suave. Mas nós temos que ir após Ele, segui-lo, seguir a imagem dEle, fazer a vontade dEle. E quando a gente faz isso, aquela cruz, aquela Bíblia que você lia, oh, que horror, que horror. Daqui a pouco você está, que maravilha. Nossa, Deus, o nosso... E você não consegue, já leu um livro bom, você começa a ler o livro, você não consegue parar de ler. Pois é, a Bíblia pode ser assim, gente. A Bíblia precisa ser aquele livro seco, morto, sem graça. Mas sabe quem vai transformar? Deus vai transformar, quando você se conforma. Ele vem e Ele muda. Salmo 110, já chegando no finalzinho aqui, Salmo 111, perdão, versículo 10. Está explicado aqui nesse versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora diz assim: bom entendimento. Marque bem, entendimento. Entendimento é o quê? É mente. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. Cumprir é o quê? Cumprir é conformação. Você vai cumprir, obedecer, seguir, fazer. É conformação. O bom entendimento é transformação. Bom entendimento, o que diz o texto? E sede transformados pela renovação do vosso quê? Entendimento. Ali está falando sobre transformação. Você quer ser transformado? Cumpra, faça, obedeça. Mas eu não quero, faça. Eu não gosto, faça. Eu não quero, faça. Não precisa gostar, querer, entender, faça. Não é porque o pastor mandou, porque Deus mandou.
E mais cedo ou mais tarde você vai ser transformado. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. E não sede conformados a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Agora não está aqui fora, agora está aqui dentro. Você agora entende, você gosta, você quer, você tem vontade, desejo. Não precisa ninguém mandar, você mesmo faz. Não tem que ninguém ficar aperreando, você mesmo faz. Não tem que ficar cobrando, você mesmo faz. Por quê? Porque o entendimento mudou. E o entendimento habita onde? O entendimento habita na alma. Deus quer transformar a sua alma através do seu entendimento. Isso acontece quando você não se conforma com o mundo. Não sede conformados ao mundo. Devemos nos conformar à imagem de Cristo. Quando a gente se conforma ao mundo, o nosso entendimento não é transformado. Quando a gente se conforma a Cristo, o nosso entendimento é renovado e transformado. E as coisas que a gente fazia, eu não quero fazer mais. Eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia antes. Não precisa o pastor mandar, proibir. Eu não quero fazer uma daquelas coisas. Eu não quero mais. Eu não tenho vontade. E vamos orar. Pai amado, obrigado.